Querido Deus, nós te agradecemos pelo prazer de poder estar na tua casa uma vez mais, no intuito de dialogar esta lição. Falaremos a respeito de dois gêneros importantes das Escrituras e pedimos a tua graça para tal feito. Ajuda-nos, instrua-nos de maneira que aquilo que falarmos possa impactar os ouvintes. Esse é o desejo do nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Olá, queridos, paz do Senhor Jesus. Eu sou seu irmão Diego Fonseca e nós estamos aqui no Templo Sede da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, campo de Presidente Prudente, oeste do estado de São Paulo. Igreja presidida pelo pastor Samuel Padilha de Siqueira. Em seu nome, externamos os cumprimentos a todos vocês que acompanham esta programação. Olha só, hoje, especialmente hoje, nós vamos estudar a lição de número 8, que vai falar a respeito da lei e os evangelhos que revelam Jesus. Existem algumas leituras iniciais, mas antes, porém, eu quero relembrar ou destacar com você que acompanha o canal pela primeira vez e ainda não se inscreveu, inscreva-se no canal AD Prudente Oficial. Se você gostar do vídeo, depois de assisti-lo, deixe o seu like e registre o seu comentário para que exista entre nós uma interação. Como dizia, o texto áureo está em Deuteronômio capítulo 6, versículo 4, que diz: Ouve, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. A verdade prática afirma: a lei não salva, mas esboça o plano da redenção em Cristo, confirmado nos Evangelhos. A leitura bíblica em classe, ela se distribui em dois textos. Deuteronômio capítulo 6, versículos 4 a 9 e, por fim, Lucas capítulo 1, versículos 1 a 4. Eu quero convidar para apresentar, introduzir e dialogar o tópico primeiro, falando sobre o Pentateuco enquanto lei de Deus, meu amigo Júnior Santiago. É com você, Júnior. Obrigado, Diego e meus irmãos. Neste tópico 1, nós falaremos, primeiramente, que tanto lei quanto evangelhos falam no todo, respectivamente, Antigo Testamento e Novo Testamento, mas falam no todo sobre a nossa vida. Existe uma coisa que eu repito quase toda lição aqui na IBD presencial, porque eu quero que fique bem fixo na mente dos nossos irmãos. A Bíblia é um livro que te apresenta para você mesmo. É um livro que fala de você para você. Um livro escrito por Deus como um manual de um fabricante que mostra como você deve se relacionar com o fabricante e como você deve realmente funcionar direito, de modo eficiente. É por isso que o nosso fabricante, Deus, nos deu um manual completo que mostra toda a nossa história, a história da humanidade, a história da criação, a história da nossa relação com Ele. E aí, através da lei, nos corrige, aperta alguns parafusos, coloca as coisas no lugar, mostra o propósito. E lá nos evangelhos, mostra o quanto essas regras foram necessárias para que nós trabalhemos efetivamente para o propósito para o qual fomos criados. Por isso, tanto lei quanto evangelhos se complementam. A ideia de Velho Testamento e Novo Testamento não significa a morte de um para o nascimento de outro ou para a validade de outro, mas o complemento de um único só livro, a Bíblia Sagrada, que apesar de dividir-se em 66 livros, é um volume que nos ajuda e nos guia, um livro único de leis, de conduta, de regra de fé, prática, para o nosso viver diário e para o nosso bom funcionamento dentro do propósito para o qual fomos criados. E a primeira parte, logo na primeira parte mesmo, nós vemos neste tópico falar sobre a Torá, ou a lei de Deus. Algumas lições atrás, não me recordo se na penúltima ou na antepenúltima, eu disse que existe uma teoria chamada teoria dos dois livros, em que Deus se revelou através da criação,
o livro das obras de Deus, e existe o livro das leis de Deus, que é a Bíblia, a revelação escrita, especial, dirigida a nós, como o manual desse fabricante que mencionei. Na primeira parte deste conjunto de leis, nós temos os 5 primeiros livros da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Esses 5 livros são creditados a Moisés e formam o que se chama de lei especificamente. O sentido da palavra Torá é de ensino, de regra, de instrução. Por isso, muitas vezes ela é entendida, ela é lida como lei, a lei de Deus, ou muitas vezes ela também é chamada de a Torá. Então, se você ouvir qualquer um desses 2 termos, tem o mesmo significado. É o significado de instrução, de ensino, de regramento. E por que esses nomes? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio? Basicamente por causa das primeiras palavras do texto hebraico, de cada um desses rolos. O Pentateuco, penta, lembra do Brasil, o pentacampeão? Então, penta significa 5. Teuchos, ou teucos, significa rolos, livros. Acho interessante porque a palavra teucos, no plural, significa armas. No singular, significa livros. E é legal isso, quem traz para nós essa definição é um linguista chamado Brian Kibuka. Ele diz o seguinte, que no plural esse entendimento é de armas. E realmente a Bíblia é entendida como uma espada de Deus, uma espada que nos ajuda na nossa luta diária e também na luta contra o mal. E quando nós olhamos para o Pentateuco, nesses 5 primeiros livros, a palavra Gênesis, ela é grega, Gênesis, que significa início, mas também vem do termo Bereshit, que é a primeira palavra do texto hebraico. Bereshit barat Elohim bet hashmayim bet haaretz. No princípio criou Deus os céus e a terra. Essa palavra, Bereshit, no princípio, ou mais ainda, desde a eternidade, antes de tudo começar, Deus cria, do nada, do zero. E aí surge então a palavra Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, Bereshit. Semot, que é o segundo termo, o segundo livro da Bíblia, significa nomes, que fala exatamente dos nomes das pessoas que foram para o Egito e que também saíram do Egito. Vaikirã é o nome que significa e ele chamou, são as primeiras palavras do texto de Levítico, que tem um conjunto enorme de leis, inclusive um chamado Código de Santidade, que regula tanto as questões morais quanto as questões higiênicas dentro do povo de Deus. Bemidbar significa no deserto, porque se fala exatamente do período em que os judeus, ou melhor, neste tempo não eram chamados de judeus, mas Israel como um todo se desloca pelo deserto. Deuteronômio é a segunda lei, Debarim, que significa palavras, porque se trata de um discurso de Moisés. Moisés está explicando o que ele disse desde Gênesis até chegar em Números. E aí ele prega essa segunda lei, rememorando ao povo a lei, em Deuteronômio. A Bíblia hebraica, esses 5 rolos, são divididos em 5 rolos porque não caberia em um rolo só. Senão ele teria que ter 33 metros de tamanho. E um dos maiores rolos já encontrados até hoje, nas cavernas de Qumran, por exemplo, foi um texto de Isaías de 7,8 metros de tamanho. Então a maioria do Pentateuco ele foi dividido em 5 rolos de cerca de 6 até 7 metros. Esses rolos que falam da lei de Deus, dos princípios, contam não só a história, porque se você observar, Gênesis é dividido assim, história primitiva, capítulo 1 até o capítulo 12, ou melhor, até o capítulo 11, em que ele resume todos os bilhões de anos da criação do universo e da criação da própria Terra, até chegar na escolha de um homem, Abraão, no capítulo 12. E aí Gênesis gasta o capítulo 12 até o capítulo 50 falando de 4 pessoas, Abraão, Isaac, Jacó e José. Ou seja, perceba a diferença? 12 capítulos para falar do universo inteiro.
E todo o resto, 38 capítulos para falar de 4 pessoas. Porque a Bíblia não tem nenhuma relação com ciência, ela não tem essa preocupação, mas ela tem preocupação com pessoas, porque ela foi feita por pessoas, para pessoas. A Bíblia revela você para você mesmo, aquilo que eu acabei de dizer. Todo esse conjunto de leis nos ajuda a regular a nossa vida. Ela traz 3 aspectos principais, conforme o próprio comentarista diz. Moral, uma validade universal, ou seja, em todo o tempo a Bíblia vai regular princípios básicos, que mudam os costumes, mas nunca os princípios. É um contexto moral universal, serve para todas as culturas, em todos os lugares, em todos os tempos. Matar continua sendo errado sempre. Assassinar continua sendo errado sempre. Isso não foi abolido. Outra coisa é o aspecto cerimonial, a liturgia. No Pentateuco, isso é tratado diretamente com os judeus, mas nós também temos as nossas liturgias. Isso não significa que é um regramento absoluto, mas tem que existir uma ordem. Não existe anarquia no reino de Deus, porque onde tem reino, tem um rei, e onde tem um rei, tem regras. Por isso, liturgia é necessário. Outro aspecto que a lei regula e que é muito necessário para a humanidade é o aspecto civil, é a responsabilidade como cidadão. Você é representante do céu aqui. Nós somos representantes do céu aqui. Nossa conduta não reflete a conduta do mundo, mas a conduta de Deus, a conduta do reino de Deus. O nosso palavreado é diferente do palavreado do mundo, não se adequa à cultura local, mas se adequa ao palavreado que o reino de Deus nos comanda. Ou seja, o nosso modo de falar tem que ser reconhecidamente cristão. Pergunta para os seus alunos, professor, o seu modo de falar tem sido reconhecidamente cristão? Tudo isso a lei regula para nós. E veja como nos evangelhos isso é uma coisa aplicada. Algo que é tão regulado, principalmente porque a lei foi colocada sobre um povo em um período totalmente diverso do nosso, que teoricamente seria chamado de civilizado. Mas que naquele período, um período bárbaro, difícil, milhares de anos antes de Cristo, e até mesmo onde a humanidade ainda estava se estruturando, em que havia guerras de poderes, em que havia muita coisa envolvida, Deus separa um povo para colocá-lo como exemplo, e para isso precisa criar um regramento. E é esse código de leis específico que mostra o plano de Deus sendo colocado em prática, formando o povo e formando também o seu plano de redenção para todo o povo. Tudo que a Bíblia trata no Antigo Testamento se reflete no Novo através da fé cristã. O Antigo Testamento não é um prenúncio do Novo. O Novo Testamento não é algo separado do Velho. É um conjunto que se complementa. O Antigo Testamento teve a sua função, a lei tem a sua função. Ela não foi abolida, ela foi cumprida. Os 10 mandamentos ainda são válidos? Completamente válidos. Mas a aplicação deles é diferente. Cristo os resumiu, Cristo os aplicou e mostrou o quanto o Antigo Testamento era sombra ou prefigurava aquilo que o Novo aplicou. Mas isso não foi abolido, isso simplesmente foi modificado. Paulo, em Romanos 7, ele fala sobre como nós somos resgatados dessa lei que acabou virando religiosidade e deixou de ser um guia, um aio, um tutor, um pedagogo e passou a ser um imposto, um peso, uma carga. E aí Paulo vai dizer que não, através principalmente da diatribe, que é esse jogo de perguntas e respostas, Paulo vai dizer não, a lei não é maldita, mas a graça nos livrou da maldição da lei e mostrou para nós que nós estávamos errados o tempo todo. O espelho e a luz têm uma propriedade impressionante. Ele mostra os defeitos. Quanto mais próximo da luz você estiver, quanto mais iluminado o ambiente estiver, quanto melhor for a capacidade de fóton dessa lente que você está me vendo, faz com que as coisas se tornem cada vez mais límpidas, mais perceptíveis. E aí você começa a perceber que eu tenho uma espinha aqui do lado, que tem um cabelo branco aqui em cima,
porque isso fica nítido, então os meus defeitos também ficam nítidos. A graça de Deus, a lei de Deus, é este espelho que mostra, olha, você está errado, tem defeitos aí, mas estou te mostrando que é uma porta de graça para aperfeiçoar aquilo que está errado. E se o aparelho que Deus criou, nós, começou a dar defeito por causa do nosso mau uso, nós podemos voltar para o fabricante e ele nos conserta, aperta, regula, engraxa, coloca tudo no lugar e nos faz trabalhar eficientemente para a glória de Deus, porque este, afinal, foi o propósito para o qual fomos criados. Mas terminando este tópico 1, repasso a palavra ao meu amigo Diego, que vai falar com vocês sobre os evangelhos, a aplicação desta palavra. Fala aí, Diego. Obrigado, Júnior. Tópico de número 2, queridos, nós vamos falar sobre os evangelhos, a mensagem de Cristo. Muito bem, nós vamos começar trafegando por duas vias. A ideia conceitual, mais estritamente a respeito do evangelho, e a proposta da mensagem, que se estabelecerá tanto do ponto de vista do reino de Deus, quanto da própria salvação. Pois bem, com relação ao conceito de evangelho, o próprio autor faz aí algumas insinuações. Se você voltar à ideia do próprio texto, você vai entender que, do ponto de vista etimológico, evangelho significa boas novas, partindo do pressuposto de uma raiz grega, que, por sua vez, esse evangelho ele se limita a expor a mensagem do reino e a salvação por meio de Cristo. Agora, observe também que, num primeiro momento, ainda dentro desse campo, diríamos, conceitual, os evangelistas, assim chamados, Mateus, Marcos, Lucas e João, adotam um gênero literário distinto, quer vétero ou neotestamentários, você não encontra nenhum gênero semelhante. Agora, é preciso considerar também que, embora isso seja fato, o propósito aplicado por estes sujeitos não é a construção de uma biografia propriamente dita, mas de um relato que contenha obras e fatos de Cristo. Aliás, um dado importante, dentre esses 4 evangelistas, majoritariamente o discurso a respeito do julgamento, crucificação e ressurreição ocupam 25% dessa escrita propriamente dita. Agora, nós precisamos também afirmar aos senhores que, embora exista estas 4 perspectivas dos sujeitos a qual me referi, existe apenas um evangelho. Haja vista que o evangelho é de Cristo e é prescrito por estes 4 sujeitos. Nós temos, inclusive, a partir do século XVIII, a expressão sinopsis, do grego, que significa sinóticos e quer dizer visão em conjunto, sendo utilizada para se limitar a respeito dos evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, porque numa leitura minuciosa você percebe a similaridade existente entre ambos. Mateus, Marcos e Lucas, embora com destinatários diferentes, têm um diálogo muito parecido, muito semelhante, o que não ocorre com João. João potencializa a jornada de Cristo na Judéia e caminha com essa especificidade, potencializando milagres exclusivos. Já estes que me referi inicialmente apresentam o Cristo na Galileia, ao norte da Palestina, evidenciando seus feitos, seus milagres e inclusive suas mensagens. Agora, nós temos uma outra importância a ser destacada no tópico 2, já não dentro do campo conceitual, mas estritamente a respeito da mensagem. E esta nós vamos dividi-la em 2 momentos. A priori, a mensagem do reino de Deus. Observe que, biblicamente e estritamente o Evangelho conforme me registra Mateus, a expressão reino dos céus aparece por mais de 30 vezes. Isso quando comparada à expressão reino de Deus, que aparece apenas 5 vezes, demonstra uma distância considerável. Por que isso existe? Seriam 2 reinos? Estão distintos? Não são semelhantes?
Wiersbe anota que por uma questão de reverência ao nome do Senhor, os judeus não pronunciavam o nome de Deus, substituindo-o por céus. Então, na realidade, nós perceberemos que ambos os termos, estritamente aquele que aparece com maior acidez, como outro com menor rigidez, trafegam para o mesmo caminho. A proposta é o reino de Deus, que ora é destacada com mais veemência como reino dos céus. Todos os sinóticos, aqueles que obtiveram uma visão em conjunto, registram que a condição para a entrada no reino de Deus é o arrependimento. Há um texto sacro em Mateus capítulo 4, verso 17. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. A propósito, vale destacar que os judeus tinham a expectativa de que um líder político pudesse, então, assumir essa função e, na verdade, libertá-los do jugo romano, o que não ocorre propriamente dito, porque Jesus veio para exercer uma soberania espiritual no coração do povo e libertá-los não do jugo romano, mas do jugo do pecado. Ainda dentro dessa perspectiva da mensagem, já considerando o que argumentamos sobre ela do ponto de vista do reino de Deus, nós precisamos finalizar esse argumento como a mensagem da salvação. E nesse quesito, nós percebemos que Cristo, ou por que não dizer Jesus, ele é entendido e identificado por pelo menos 3 nomes, comumente nos evangelhos assim são apresentados. O próprio Cristo, como havia dito, o ungido, o Senhor, que não se trata de um pronome de tratamento unicamente, e Salvador, que registra aquele que tem um ato de graça soberana de Deus. Essa salvação em Cristo, ela envolvia pelo menos 3 pilares. A fé, isto é, o sujeito precisa crer naquilo que está vendo, e nós, mais propriamente dito, cremos sem ter visto, e por isso somos bem-aventurados. Secundariamente, arrependimento, ou seja, o sujeito não pode estar simplesmente convencido de que aquele é o Cristo, mas ele precisa estar convertido a ele. E o arrependimento é isso, é uma conversão, não é um sentimento de culpa, não faz que amanhã, depois de amanhã, ou após uma semana, um mês, um ano que seja, voltemos às velhas práticas. Arrependimento é um giro de 180 graus, onde o sujeito muda absolutamente o seu comportamento, ou por que não dizer, permite que o Espírito Santo faça essa mudança. O novo nascimento, portanto, se configura a partir dessa ordem: fé, arrependimento, novo nascimento. O apóstolo Paulo destaca, escrevendo aos Coríntios, capítulo 5, verso 17, que assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Lucas, capítulo 19, talvez seja um registro eficaz para elucidar esse fato, porque ali nós temos o registro de um sujeito chamado Zaqueu, chefe dos publicanos, um sujeito rico, mas que deixa sua alfândega para conhecer Jesus. E ele vai para um ponto estratégico lá em Jericó. Ele vai para uma via onde ele tinha percepção de que Jesus passaria. Jesus passa, olha, chama ele pelo nome e diz que quer hospedar em sua casa. A multidão aglomerada acha aquilo um insulto. Como pode o Senhor, que se diz o Cristo, hospedar-se na casa de um homem pecador? O fato é que Jesus entra na casa de Zaqueu e depois de um diálogo não registrado na Escritura, a Bíblia diz que ele se levanta e diz ao Senhor: eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. E vou cumprir a lei, Senhor. Se porventura eu defraudei alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. Jesus vê não simplesmente a verbalização, a vocalização de Zaqueu, mas enxerga o seu coração. E ele afirma: hoje veio salvação a esta casa, porque este também é filho de Abraão. Sendo assim, a gente conclui esse conceito proposto no tópico 2, que fala sobre evangelhos e sobre a mensagem de Cristo. Mas eu quero voltar a palavra ao meu amigo Júnior para dialogar com você o tópico 3. Uma mensagem transformadora. É com você, Júnior. Obrigado, Diego e meus irmãos. Nós vamos falar agora sobre a mensagem transformadora. E o pastor Douglas Batista, ele fez isso de uma forma bastante interessante. Diria, para tentar imitar o Diego no palavreado difícil, excêntrica. Ou seja, partindo do centro para fora.
Ele mostra essa mensagem transformadora a partir da ideia de o caráter transformado, a família transformada e, por fim, a sociedade transformada. Perceba que ele começa do nível individual e vai para um nível mais coletivo. Quando isso acontece, ele começa dizendo, olha, essa mensagem transforma a partir do indivíduo, em 3 estágios. O caráter da pessoa, o próprio indivíduo, o núcleo familiar, a partir do casamento, e, por fim, a influência no mundo todo, através da sociedade formada, da transformação da sociedade. Eu acho muito legal isso, porque leva muito a gente ao lado pentecostal da coisa. O pentecostalismo, ele trouxe para todo o mundo esse poder transformador através da ação do Espírito Santo, não só no núcleo da igreja, não só naquela pessoa que muitas vezes estava numa sarjeta e que entra dentro de um culto e é avivado e ele é tocado e as suas emoções são colocadas afora e ele acaba entrando nesse processo de transformação. E depois, não só isso, mas o poder do Espírito Santo fez com que sociedades inteiras se modificassem, migrassem até e modificassem em muitos aspectos o mundo todo. Essa mesma mensagem transformadora, ela deve ser pentecostal, mesmo que você, que esteja me assistindo, não seja adepto do pentecostalismo. Ela deve ser embebida do Espírito Santo e do poder do Espírito, tanto na manifestação dos dons espirituais, quanto na impulsão para missões, para que essa influência chegue até os confins da terra, no nosso tempo. E essa primeira transformação de caráter, ela evidencia uma coisa muito importante. Ser bom não é suficiente. Tem muita gente que diz assim, eu vou para o céu porque eu não roubo, não mato, não furto, não me prostituo. Basicamente, isso não muda nada. A diferença, e eu digo sempre isso muitas vezes na aula presencial, a diferença entre uma mentirinha e um homicídio triplamente qualificado é apenas a distância e a consequência. Para Deus é a mesma coisa. Você vai para o inferno do mesmo jeito, se mentir ou se assassinar alguém com grande requinte de crueldade. Pecado continua sendo pecado, sendo tecnicamente pequeno ou grande. E o pecado afasta você de Deus. A primeira coisa que o Espírito Santo demonstra dentro do coração humano é que ele é pecador. A maravilha de ter sido transformado pelo Evangelho é perceber o quão grande Deus é. E em contraponto, entender o quanto pequeno eu sou. Ver o quanto santo Deus é. E em contraponto, ver o quanto impuro eu sou. Essa distância e essa discrepância vai sempre ocorrer quando a mensagem for pregada. E se esse impacto não ocorrer, talvez esteja sendo ministrado no seu púlpito não a mensagem transformadora, mas apenas uma palestra coach. Apenas algo motivacional. E não necessariamente a mensagem que transforma, porque a mensagem que transforma impacta, a mensagem que transforma confronta, a mensagem que transforma por vezes intimida. Porque essa mensagem transformadora vai modificar o cerne da sociedade, que é o núcleo do indivíduo, primeiramente o seu caráter. Porque nós, na queda, fomos corrompidos. E independente de como você acredite que seja esta corrupção, ela ocorreu. De forma intensa ou de forma ampla, mas ela ocorreu. E para que nós pudéssemos ir de volta para o fabricante porque apresentamos defeito, é preciso que nós nasçamos de novo. É preciso que o fabricante nos desmonte para que nos monte de novo e nos forme uma nova máquina pronta ao propósito para o qual ele nos criou. Para realmente retomar aquilo que é o projeto original, que sempre foi o projeto original. É por isso que Jesus confronta Nicodemos em João 3. Olha, necessário vos é nascer de novo. O fato de você ser o mestre da lei, o fato de você ser bonzinho, o fato de você conhecer a Bíblia, não te leva para o céu.
O que te leva para o céu é verdadeiramente entrar neste processo de entrega total. Aquilo que o Diego acabou de falar, conversão, entrar totalmente na mão do fabricante, deixar ele desmontar você, remontar você de novo e fazer de você uma nova pessoa, para que finalmente os traços do passado sejam eliminados e você possa viver uma nova vida, uma nova criação, uma nova humanidade, uma nova pessoa. Por isso, a transformação do caráter talvez seja a questão principal aqui. Logo depois, isso vai se estender para o seu núcleo mais próximo, a começar pelo seu casamento. Existe um texto na Bíblia que diz que Deus odeia o divórcio, e é verdade. O divórcio na Bíblia foi permitido em Deuteronômio 24, principalmente pela dureza dos corações. Há exceções para o divórcio? Há várias, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. E existem vários tipos de questões que envolvem o divórcio que nós não teríamos tempo para poder discutir aqui com você. Registrando no comentário se mais para frente você quer que a gente discuta isso, talvez um programa separado. Mas a questão maior é que Deus odeia o divórcio e sempre vai odiar o divórcio. Nunca será propósito de Deus dividir uma família. Porém, há exceções e Deus as deixou na Bíblia exatamente para que a incredulidade, a perversidade do coração humano não vencesse também dentro do casamento. Para que a busca por um bem maior não se refletisse no mal maior. Por isso, é preciso entender o casamento como a transformação de dois caráteres, de duas pessoas totalmente transformadas que se unem. Porque se uma estiver transformada e a outra não, vai gerar problema. A Bíblia no Novo Testamento chama isso de jugo desigual. Porque uma que é transformada e a outra que não é transformada vai dar problema. Por isso o casamento é um reflexo do relacionamento entre Deus e a sua igreja. E Paulo é tão agressivo ao ponto de dizer: marido, você tem que amar sua esposa assim como Cristo amou a igreja. Colocando o grau de amor e de dedicação do marido até o último ponto, até o último ápice, até a última medida, que é o amor de Cristo pela igreja, que é imedível, que não tem como medir. Portanto, da mesma forma, Deus diz: mulher, esteja na mesma missão, na sintonia, lado a lado, como adjutora do seu marido, habitando com ele na terra na mesma missão. Isso que significa submissão. Sob a mesma missão, andando no mesmo caminho, com a mesma mente, com o mesmo coração, porque vocês são uma só carne. Por isso, a família precisa também ser impactada por essa mensagem transformadora. Os filhos automaticamente vão ser reflexo dos pais. Eu dei aula para os adolescentes domingo passado. E eu disse para eles: olha, vocês são o reflexo dos seus pais. Eu olho para o rosto de vocês e vejo o que os pais de vocês fizeram com vocês. Se vocês são pessoas boas, são educados, isso reflete a sua criação. É claro que são indivíduos, é claro que são corruptos como qualquer outro ser humano, porém, foram impactados pela criação que tiveram. Da mesma forma, nós somos responsáveis pela criação que damos aos nossos filhos e pelo ambiente que existe dentro da nossa família. E se o ambiente está degradado, nós somos responsáveis pela oração, pela busca, pelo conserto, pela orientação. Nós estamos aqui para isso, para transformar também a nossa família. Através do quê? De uma mensagem que realmente transforma. Porque eu, pela minha própria capacidade, nunca conseguirei. Partindo da família, nós chegamos à sociedade. Que é quando na nossa relação vertical com Deus, nós transformamos a nossa relação horizontal com o nosso próximo. Por que o grande mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo? Porque este mandamento, sendo dois em um, revela este caráter horizontal e vertical. A relação entre eu e Deus estando bem, automaticamente eu vou querer estar bem com toda a criação de Deus. Eu vou ser um ambientalista. Eu vou ser um cara que busca retidão na política. Eu vou ser alguém reto e honesto nos negócios. Eu vou ser alguém que se relaciona muito bem com os meus amigos. Eu vou ser alguém que seja capaz de suportar até os inimigos e amá-los, inclusive.
Porque a minha relação vertical vai determinar como está a minha relação horizontal. Não há meios, irmãos, de você continuar bem com Deus e mal com seu irmão. Isso é óbvio. E nesta pequena micropartícula de sociedade em que eu saio do meu núcleo familiar para conviver bem com o outro de outra família, eu começo a ter aglomerações de pessoas que são transformadas por esse caráter transformado. É um vírus benéfico, uma boa bactéria, que se prolifera de forma benéfica, fazendo com que o reino de Deus se instale no meio do caos, no meio das trevas. E aí nós vamos ser aquilo que somos chamados para ser. E o que somos chamados para ser? O tópico 3 diz. Douglas Batista lembra Mateus 5, 13 e 14. Somos chamados para ser sal da terra, ou seja, fazer diferença, modificar as coisas, conservar as coisas, transformar as coisas, não sendo do mundo, estando no mundo, transformando o mundo. Nós precisamos impactar as pessoas não pelo aquilo que falamos, mas por aquilo que vivemos. Não só por aquilo que as pessoas leem em nós, mas aquilo que também nós demonstramos através de ação. Como diz João, filhinhos, não ameis só de palavras, mas de verdade. O que João quis dizer com isso? Quis dizer que o verdadeiro amor gera ação, gera transformação de vida. Meu modo de falar, meu modo de olhar, meu modo de comportar, meu modo de me relacionar com as pessoas muda porque esta mensagem impactou-me primeiro. E aí, o que eu sou chamado para depois fazer? Iluminar, orientar, esclarecer, ser luz no mundo. Todas as vezes que eu resolvo fechar os meus olhos para a palavra de Deus e não quero saber de me comprometer com ela e nem me comprometer com as pessoas que precisam ter acesso a ela, eu estou sendo julgado, porque eu não estou sendo aquilo que Deus me projetou para ser. É por isso que a Bíblia diz que aos mestres é dado duplo peso, assim como é dado dupla honra. Por isso tenha cuidado, caro professor. Você foi chamado para ser luz e como luz deve esclarecer, iluminar e orientar. Todas as vezes que você não esclarecer, não orientar e não iluminar, você está agindo fora do propósito para o qual você foi criado e chamado. E é por isso, meus irmãos, que encerro com esta dura palavra ao seu coração, dizendo: seja sal, seja luz, seja diferença. Porque a mensagem que te transforma, ela precisa transformar todos que estão à sua volta também. Não é isso, Diego? É isso aí, Júnior. Chegamos à conclusão de mais uma lição e olha só, entendemos a partir dela que o próprio autor, pastor Douglas Batista, aponta a lei no aspecto transitório. Ela tiver a sua eficácia, obviamente, isso está relatado nas próprias páginas. Ela aponta o plano da salvação em Cristo. Portanto, a nossa leitura ela não pode ser excludente. Nós não podemos, enquanto cristãos, seja de quaisquer linha teológica sejamos, fazer uma leitura específica das páginas neotestamentárias e excluir os registros veterotestamentários. A Bíblia, por completo, ela associa, agrega e fundamenta a nossa fé. Em suma, as obras da lei não justificam, mas pela graça somos salvos por meio do arrependimento e fé em Cristo Jesus. Nós encerramos a aula de hoje incentivando, estimulando você a se inscrever no canal, a deixar o seu like, registrar o seu comentário e principalmente compartilhar esse vídeo com muito mais pessoas. Não é isso, Júnior? É isso aí, meus irmãos. Nós somos salvos pela graça de nosso Senhor e que essa graça te acompanhe durante toda a semana e você medite em tudo que aprendeu até aqui, tá bom? Deus abençoe e até a próxima, se Deus quiser.